Será que a China vai conseguir sobreviver às novas legislações dos Estados Unidos? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os últimos movimentos na indústria de microchips. A China está inundando o mercado de microchips com bilhões de dólares em chips legados, que podem mudar completamente o jogo e mudar a maneira como os Estados Unidos lidam com a China. Em 2021, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, com a expectativa de encerrar a guerra comercial iniciada por Donald Trump contra a China em 2018, visando restaurar a economia americana. Apesar da dependência dos Estados Unidos das importações chinesas, houve um aumento surpreendente de 6% nas importações chinesas no último ano, totalizando 564 bilhões de dólares. Curiosamente, alguns políticos americanos estão mais empenhados em restringir a China do que investir em oportunidades futuras, o que é perplexo dada a capacidade e atratividade dos Estados Unidos para talentos e imigrantes. Mesmo com grande potencial, o desenvolvimento de microchips nos Estados Unidos enfrenta desafios persistentes que podem perdurar por décadas. O artigo recente da Bloomberg, intitulado Estados Unidos enfrentam escassez de mão de obra na indústria de chips e ameaçam expansão, destaca a preocupação da indústria de semicondutores com a falta de engenheiros, cientistas de computação e técnicos nos próximos 10 anos. Projetando a criação de 115 mil empregos na fabricação de chips até 2030, a indústria enfrenta a realidade de que a formação de especialistas não acompanha a demanda, conforme indicado por gráficos da Bloomberg. Se essa tendência persistir, 58% desses novos empregos permanecerão vazios, agravando os projetos de semicondutores em andamento devido à falta de trabalhadores qualificados. A TSMC, líder em semicondutores, planejou uma instalação no Arizona para produzir chips antigos nos Estados Unidos. Contudo, atrasos surgiram devido à escassez de trabalhadores qualificados e custos elevados. A produção de chips avançados é uma habilidade especializada concentrada em poucos lugares, como Taiwan e Coreia. Não é simples construir uma fábrica e avançar. As empresas americanas de chips dependem da receita das vendas para a China, o que foi discutido em uma reunião entre executivos da Intel, Nvidia, Qualcomm e a equipe de Biden. A mensagem é que bloquear vendas para a China pode prejudicar os esforços de aumentar a produção de chips nos Estados Unidos. Há cerca de um ano e meio, a Intel anunciou um investimento de 20 bilhões de dólares para construir a maior fábrica de semicondutores em Ohio. No entanto, o CEO, Pat Gelsinger, revelou recentemente que a dependência da China, que compreende a 25 a 30% das exportações globais de semicondutores, pode afetar a necessidade de fábricas. A lei de chips de Biden injetou 50 bilhões de dólares nos Estados Unidos para impulsionar a indústria de microchips. Romper os laços econômicos com a China é arriscado, considerando décadas de relacionamentos e cadeias de suprimentos com fabricantes chineses. O governo dos Estados Unidos pressiona empresas a não venderem para a China, mas isso não desacelerou a IA chinesa. A China enfrenta desafios, inovando e persistindo. A situação destaca a capacidade dos chineses em responder com soluções, como demonstrado recentemente. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa observam a China expandindo a produção de chips antigos. Embora haja discordâncias com a China, eles impressionaram a adaptar a sua estratégia após restrições dos Estados Unidos. Ao invés de focar em microchips avançados, a China investiu em chips legados mais antigos, poderosos, mas não tão tecnologicamente recentes. Evitar sanções dos Estados Unidos. Essa jogada estratégica levanta questões sobre o porquê desse investimento. A China é conhecida por alta qualidade a baixo custo. Autoridades ocidentais temem que a China, ao produzir em massa chips legados, possam inundar o mercado, competindo com preços mais baixos e qualidade ainda mais elevada, possivelmente dominando o setor. É crucial perceber que, embora acessíveis, esses chips chineses não sacrificam a qualidade, o que pode beneficiar a China na competição global. Assim como aconteceu com a energia solar, onde a China dominou 90% do mercado, incluindo wafers de silício e células solares, há preocupações políticas semelhantes nos Estados Unidos. Os líderes chineses estão à frente na eletrificação de transporte, transição energética e baterias. Áreas onde semicondutores maduros e cruciais são essenciais, gerando apreensão nos Estados Unidos. Isso contrasta com as intenções originais da guerra de chips entre Estados Unidos e a China. Além disso,
As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia não tiveram o impacto desejado, visto que a economia russa ainda projeta crescimento e os Estados Unidos pagando bilhões para adquirir o urânio da Rússia, apesar das tensões políticas. Isso destaca as complexidades da política global e das suas reviravoltas imprevistas. E por falar em reviravoltas políticas, você provavelmente ouviu falar do recente golpe militar na Nigéria. As ruas estavam cheias de cidadãos, agitando bandeiras russas e entoando o nome de Putin, enquanto o governo pró-ocidente da Nigéria era derrubado. A Nigéria é uma peça importante no tabuleiro do urânio. Eles são o 7º maior produtor mundial e têm alguns dos minerais de urânio mais puros da África. E agora, o novo regime militar decidiu interromper as exportações de urânio para o Ocidente. Agora, pessoal, deixe-me falar sobre uma joia que está no meu radar, a Traxion Uranium. Essa empresa tem um grande potencial. O ticker é TRCTF e vou lhes apresentar 5 razões pelas quais eu estou de olho nela. Preparados? Aqui vamos nós. Primeira razão: os Estados Unidos estão famintos por urânio. Sendo o maior consumidor de urânio para fins civis, com cerca de 60 milhões de americanos dependendo de fontes nucleares para obter energia, isso abrange uma grande parcela da população, e sem urânio, teríamos problemas graves de abastecimento energético. Segunda razão: a Traxion Uranium está apenas começando as suas explorações. Eles estão à beira de iniciar o seu maior programa de perfuração de todos os tempos. É crucial, pessoal. Entrar em mineradoras menores nesse estágio é como começar no chão térreo. No momento, as ações estão por volta de 33 centavos de dólar cada uma, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 24 milhões de dólares canadenses. Isso representa uma excelente oportunidade de entrada, especialmente considerando que, provavelmente, teremos resultados das perfurações no final deste mês ou em setembro. Terceira razão: esses caras estão perfurando no coração da região de Athabasca, em Saskatchewan, Canadá. Essa área abriga 10 dos 15 maiores projetos de urânio do mundo. E vejam só, os níveis de pureza aqui são cerca de 20 vezes maiores que a média internacional. Portanto, o Canadá é uma verdadeira potência no cenário do urânio, contribuindo com cerca de 15,5% do urânio global. Quarta razão: a Traxion Uranium tem um geólogo experiente liderando a equipe. O Dr. Bonnie Tan está envolvido na indústria do urânio há mais de 50 anos e desempenhou um papel importante na descoberta de outro grande depósito de urânio na mesma região canadense. Quinta e última razão: tem uma queda por empresas com investidores experientes a bordo, e a Traxion Uranium não é exceção. Cerca de 80% das ações da empresa pertencem a pessoas internas, funcionários e instituições. Até mesmo a Sprott Capital, uma das principais empresas de investimentos em metais preciosos, possui cerca de 30% das ações da Traxion Uranium. Isso significa que essas pessoas estão verdadeiramente comprometidas, o que é sempre um bom sinal. Deixe-me enfatizar o quão vital é o urânio. Quase 20% da energia dos Estados Unidos é proveniente de reatores nucleares. E olhem para a França, eles dependem de fontes nucleares para mais de 70% de sua energia. A China também está na dianteira na construção de novas usinas nucleares. E é por isso, pessoal, que precisamos de uma cadeia de suprimentos robusta de urânio de alta qualidade. A Traxion Uranium pode ser a resposta que buscamos. Como sempre, encorajo vocês a fazerem suas próprias pesquisas antes de tomarem qualquer decisão de investimento. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.